Vamos explorar como usar um multímetro para realizar várias medições. Os multímetros são ferramentas versáteis usadas tanto por eletricistas quanto por entusiastas para diagnosticar problemas elétricos e garantir o funcionamento adequado dos dispositivos. Vamos começar. Embora os procedimentos possam variar de acordo com o modelo, os fundamentos do uso de um multímetro digital permanecem os mesmos. Sempre priorize a segurança e certifique-se de que seu multímetro é adequado para as medições que você precisa fazer. Preste atenção especial à classificação CAT do aparelho para diferentes ambientes. Vamos detalhar as partes fundamentais de um multímetro. O visor mostra leituras numéricas como tensão, resistência, corrente e frequência. O seletor rotativo escolhe a função e a faixa de medição. Alguns multímetros são autorange, enquanto outros exigem a seleção manual da faixa. Se você estiver solucionando circuitos de alta precisão ou sinais com grandes variações, pode preferir a seleção manual de faixa para travar uma faixa estável. Terminais, normalmente 3, às vezes 4 em multímetros de ponta, em comum, tensão, corrente e miliamperes. Podem incluir shift, mimax, faixa, auto-hold, relativo e outros. Pontas de prova, sondas que conectam seu multímetro ao circuito ou dispositivo em teste. Entender essas partes ajuda você a medir com precisão e segurança. Vamos analisar algumas medições comuns. Para medir resistência, ajuste o seletor rotativo para a configuração de ohms de resistência. Insira a ponta preta no terminal comum e a ponta vermelha no terminal de tensão ohms. Toque as pontas de prova no dispositivo que está sendo testado. A leitura aparecerá no visor. Para um teste de continuidade, ajuste seu multímetro para a configuração de continuidade. Conecte a ponta preta e a ponta vermelha. Se o circuito estiver fechado, o multímetro emitirá um bip. Se não houver bip, isso indica um circuito aberto ou rompido. Ao medir tensão AC, ajuste o multímetro para medir tensão alternada. Conecte primeiro a ponta preta e depois a ponta vermelha ao seu circuito. Leia a tensão no visor. Remova as pontas de prova na ordem inversa, em primeiro a de tensão, depois a comum, ao finalizar. Para medir tensão DC, gire a chave seletora para a configuração de tensão contínua. Conecte a ponta preta ao lado negativo e a ponta vermelha ao lado positivo. Leia a tensão no seu visor. Medir corrente exige colocar o multímetro em série com o circuito. Sempre verifique o fusível e a capacidade de corrente do multímetro antes de medir. Selecione a faixa de corrente correta, corrente ou miliamperes, e, se necessário, mova a ponta vermelha para a entrada de corrente. Desligue o circuito, abra o ponto onde deseja medir a corrente e coloque o multímetro em série. Confira todas as conexões para garantir que estão seguras e firmes, e então religue o circuito. Observe a leitura no visor. Se a leitura de corrente ultrapassar o valor da faixa selecionada, desligue a alimentação, mude para uma faixa mais alta e confira toda a configuração antes de medir novamente. Desligue o circuito antes de remover o multímetro e sempre retire primeiro a ponta vermelha, depois a preta. Para medir capacitância, descarregue o capacitor antes para evitar danificar o multímetro. Selecione a função de capacitância na chave rotativa. Conecte primeiro a ponta preta e depois a vermelha ao capacitor. O visor mostrará a capacitância em microfarads. Ao medir frequência, ajuste o multímetro para a função de frequência. Conecte primeiro a ponta preta e depois a vermelha. O visor mostra a frequência. Para diodos, selecione a função de teste de diodo. Conecte a ponta preta ao cátodo e a vermelha ao ânodo para obter a leitura em polarização direta. Um diodo em bom estado apresenta uma queda de tensão direta em torno de 0,6 a 0,7 volts e deve indicar OL quando medido em sentido reverso. A segurança é extremamente importante ao lidar com a eletricidade, então sempre mantenha essas dicas de segurança em mente. Conheça os limites de tensão do seu multímetro. Verifique a classificação CAT do seu multímetro para o ambiente em que você está trabalhando. Certifique-se de que o fusível do multímetro está intacto e devidamente dimensionado para a medição de corrente que você vai realizar. Desconecte e descarregue os circuitos antes de testar resistência ou continuidade. Use luvas isolantes, ferramentas isoladas e siga os procedimentos de bloqueio e etiquetagem a lo Gold. Sempre conecte a ponta comum primeiro e remova-a por último. Siga o manual do fabricante para instruções específicas.
Escolher o multímetro certo depende de alguns fatores. De quais funcionalidades você precisa? Você vai medir tensão, corrente, resistência, frequência, teste de diodo, etc. Escolha alta precisão e resolução para medições mais exatas. Observe a qualidade de construção e as classificações de segurança para que correspondam ou superem o ambiente em que você vai usar o aparelho. Um visor claro, layout intuitivo e extras úteis como um suporte podem fazer muita diferença no uso do dia a dia. Dependendo das suas necessidades, talvez você precise procurar um multímetro digital que tenha recursos adicionais como capacidade de medição de temperatura com sonda Thermopar, funcionalidade de mínimo e máximo para capturar sinais que variam, auto-hold para registrar leituras estáveis, registro de dados para análise de tendências, seleção automática de faixa versus seleção manual e detecção de tensão sem contato. Fluke Connect para monitoramento sem fio, modo relativo para compensar valores medidos, medição True RMS para sinais não senoidais, display de gráfico de barras analógico para análise de sinais e medições de ciclo de trabalho ou largura de pulso para circuitos PWM. Nota sobre substituição de fusível. Sempre substitua um fusível queimado pelo mesmo tipo e especificação recomendados pelo manual. Por exemplo, um fusível de 10 A para medições de corrente alta ou um fusível de 400 mA para medições de correntes menores. Usuários profissionais ou que utilizam o equipamento com frequência devem considerar a calibração periódica para manter a precisão. Mantenha seus cabos de teste e o multímetro limpos. Verifique a bateria e substitua os fusíveis pelo mesmo valor especificado pelo fabricante. Um multímetro é uma ferramenta poderosa que, quando usada corretamente, pode realizar uma ampla variedade de medições elétricas. Sempre consulte o manual do usuário para obter informações detalhadas sobre especificações de fusíveis, posicionamento correto dos cabos e intervalos recomendados de calibração. Obrigado por assistir a este guia da Fluke sobre como usar um multímetro. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like, inscreva-se para mais tutoriais e lembre-se de sempre se manter seguro por aí.